¿Me puedo? ¿Me puedo? Ai, estamos aqui de novo, olha que delícia. Lá, 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 lá. Hashtag Luana Sem Freio, deixa eu falar. Claro que todos e todas vocês escolheram o tema sexo e paixão pós-casamento. Ai, gente, olha, eu vou te dizer, esse assunto dá pano pra manga demais. Eu até fiquei pensando, vou me cansar falando disso, porque sabe o que acontece? Eu tenho me divertido muito fazendo isso aqui, mas esse é um assunto meio sério. Sabe por quê? Vou até dobrar as perninhas. Inclusive, esse assunto merece uma cervejinha. E ainda não são meio-dia, mas em algum lugar do mundo já é meio-dia, meu povo. Então alguém me traz a minha cervejinha no meu copinho do pingado, por favor. O negócio é cerveja, biritão. Geladinha, tá? Traz aquela do cu da foca. Ups. Olha, vou começar por uma meio estatística. Uma vez eu tava na minha ginecologista fazendo uma fofoca tricô. Ginecologista, vocês sabem, né? Tem uma relação muito íntima e de muita cumplicidade com a gente. E daí a gente tava lá comentando, eu falei, cara, você viu, eles se separaram, que tristeza, né? O filho dele está tão novinho, acho que ele tem 6 meses e tal. Como é que pode se separar? A moça ainda com criança no colo. Foi então que a minha ginecologista disse, Luana, o maior índice de separação em casamento é no pós-parto. Deve estar ruim lá no reino do passarinho também. Eu também tô aqui te representando, meu amor. Saúde. Eu fiquei com essa informação na cabeça e isso, toda vez que eu vejo uma situação parecida com essa, que eu sei de alguma separação, eu me lembro disso. Agora, vamos falar sobre o que acontece. Gente, vocês não têm noção do que é parir. Ficar grávida já é um evento, um acontecimento, mas parir é um negócio muito complicado. Por exemplo, eu não tive parto normal, os meus foram cesáreas. Então, além de toda complicação, que tem um ser humano muito frágil dependendo de você e a gente se sente numa responsabilidade que eu não consigo explicar pra vocês o que é. Só quem é mãe sabe, porque nem pai sabe como a gente que pariu e que gerou na barriga se sente em relação à responsabilidade com essa criança. Claro que eu tô falando da maioria mães dedicadas e preocupadas e atenciosas. Existem também as suas exceções. E quando a pessoa ainda fez cesárea, ela tá machucada, ela tá tomando remédio, ela tá ferida, ela tá frágil. Tô falando do físico e também do psicológico. Então, assim, é muito difícil. Daí a gente fica ali completamente focada na criança. Mesmo quando a criança não está necessitando a nossa atenção, por exemplo, a criança mamou, né? Daí, a princípio, você tem 3 horas aí para dormir, fazer um xixi, atender um telefone para se preparar para dar outra mamada. Mesmo que ela já tenha mamado, arrotado e dormido novamente, a mãe não está tranquila. Porque a gente fica ligada no filho 24 horas, mesmo que ele esteja bem. É maluquice mesmo. Eu não tô querendo desculpar a maluquice, só que é um negócio muito forte. Gerar a vida, só Deus e a gente sabe o que é. Fica pensando, ai, será que ele vai ter cólica daqui a pouco? Será que ele tá respirando? A gente vai lá e bota o dedinho no nariz pra ter certeza, porque eles ficam tão imóveis e são tão pequenininhos. É realmente um nível de loucura, de dedicação, assim, muito, muito grande. Tá, isso significa o quê? Que a gente esquece completamente o marido. Então, qual é a minha sugestão? Trazer o marido, eu sei que não é fácil, que nem todos os maridos se colocam nesse lugar de realmente querer dividir. Mas quanto mais você traz o marido para dentro dessa realidade de responsabilidade, de medo, de insegurança, de descobrimento, mais ele vai se ocupar e mais ele vai entender o fato de você não estar muito presente. Vou dar um exemplo pessoal. Na minha primeira gestação, que foi o Dom, eu puxei geral o Pedro pra dentro. Eu chamava ele de papai arrotinho. Então eu dava mamar, falava papai arrotinho e ele ia arrotar. Então ele passava a noite dividindo comigo. Trocava fralda, dava banho, eu fui dar o primeiro banho, foi um terror, chorava a criança, chorava eu. Foi traumático o primeiro banho. Daí, com a graça de Deus, ele deu o segundo, a criança não chorou. E apesar de eu ter me sentido mal, eu falei, que bom que ele é o pai, ele dá banho e não chora. Então eu comecei a jogar um pouquinho o banho pra ele, até a criança crescer um pouquinho, eu me senti mais à vontade. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tive os gêmeos, por gêmeos serem gêmeos, eu tomei a frente com a babá e eu joguei ele pra retaguarda com o Dom, porque o Dom já tava mais crescidinho. E foi aí que deu uma desandada. Inclusive, todo mundo sabe que a gente teve que dar
uma reorganização no casamento aí durante 4 meses, porque uma coisa desandou. Justamente por isso, porque eu não trouxe ele pra dentro. Então ele foi vivendo a vida dele paralela e eu vivendo a minha loucura. Pô, se eu tô falando que com um é loucura, vocês imaginam com 2 ao mesmo tempo. Eu não consigo nem entender como é que tem 3, como é que tem 4, como é que tem 5. Daí o que aconteceu? Daí o julgamento dele perto da minha vida estava muito distoante. A vida dele estava muito diferente da minha. Então o que ele estava? Ele estava sentindo falta da mulher dele nessa vida que ele estava vivendo. E não julgando a partir da vida que eu estava vivendo. Então a gente começou a se distanciar. Ele começou a ter uma vida meio que normal e eu amarrada, preocupada. E esses gêmeos, enfim, me trouxeram muitas novidades que o Dom não tinha me trazido. E foi aí que destoou. Então a primeira dica é essa, tenta trazer pra dentro. Porque daí ele vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Paralela a essa dica, eu acho assim, quando passam os primeiros 4 meses, que você já tá um pouquinho melhor, a criança já está engordando, ela já está um pouquinho maior, você aí precisa começar a se organizar para, como função mesmo, ser mulher, para não desandar. Tô falando isso, daí outro dia eu tava comentando isso com a minha amiga, ela falou assim, ai, as feministas vão gritar. Eu falei, eu não tô nem aí pras feministas, porque feminista sou eu. Eu quero ver alguém botar o dedo na minha cara pra falar que eu não tô aqui, desde que eu me entendo por gente, falando, divulgando, questionando e... Como fala? Quando você tá, eu tô... Ô, caceta. Vou dar um gole aqui que vai ajudar. Reivindicando os direitos da mulher. Então, quero saber... Quem que vai botar o dedo na minha cara? Voltando. For como função, sabe? Tipo, eu tenho que dar um mamar, eu tenho que levar a criança no pediatra, porque é uma vez por mês, e eu tenho que dar para o meu marido. A gente não está com muito desejo, a gente se sente mal, os peitos estão enormes, vaza, a barriga não tá boa, fica flácida, meio caída pra fora. Mesmo que o teu marido esteja morrendo de tesão em você, a história é o espelho, gente. O problema é a gente com a gente, entendeu? A gente não se sente desejável, porque a nossa cabeça tá em outro lugar, o nosso corpo tá tentando voltar ao que era antes, a gente tá cheia de dúvidas e inseguranças, e é muito ruim se sentir inseguro. E desejo é uma coisa que é na cabeça, tá? Não adianta a gente achar que é a cabeça do pau, clitóris, nada disso. Desejo é aqui, libido é na cabeça. Então, bota na função e aí se organiza. O que é bom pra você? Eu gosto de ouvir música, eu gosto quando a gente vê filme. O que você gosta? Então faz o que você gosta. E se ajuda a entrar nesse clima pra ter, quiçá, 2, 3 horinhas de nheco-nheco com o maridão, com o namoradão, com quem quer que seja que você teve o seu filho. É difícil sim, eu deixo essas 2 dicas. E penso que vale a pena a gente também pensar de que maneira a gente pode se sentir melhor. Por exemplo, nos meus inícios, assim, 3, 4 primeiros meses pós-parida, eu me lembro que eu acordava, você se sente cansada, você não se sente bonita. Daí o que eu fazia? Primeira coisa, tirava a minha olheira, passava um blushzinho rosa, tipo esse aqui, ó. Que eu tô agora, que dá uma carinha meio saudável, meio mais menina. Não passava rímel, porque realmente eu não ia sair de casa, e rímel dá uma borradinha, né? Máscara, que não se fala rímel. Aprendi isso no Super Bonita. E passava um protetor labial. Daí você se acha um pouco melhor. Tira a camisola, bota um vestidinho. Aqueles sutiãs de amamentação são difíceis, né? Lingerie pós-parto é difícil. Mas se você botar aquele sutiãzão vovó gigante, todo amarrado, por baixo de um vestidinho bonitinho assim de alça que você pode abaixar, ou se você conseguir comprar aqueles que tiram o peito, só pra você se sentir um pouquinho melhor, bota um brinco. Você vai se sentir melhor. E aí fica mais fácil de você encarar o seu dia, de você se sentir desejável, e é importante que você pense isso mesmo. Então, pra gente ter, a gente precisa lembrar que a gente também precisa dar, e que é isso que faz a multiplicação. É o dar que traz de volta, que você dá demais, porque você acabou de receber bastante. É uma conta que eu, graças a Deus, loira, nem sei fazer. De número, mas na vida eu aprendi. Vamos pensar que tem mais essa coisinha para se preocupar. Mas o legal é você fazer disso não uma preocupação, e sim predisposição sua a vencer e ser mais foda do que você acabou de descobrir que é. Porque parir deixa qualquer mulher sabendo e tendo certeza que a gente é muito sinistra. Saúde a nós. Parideiras, mulheres,
multiplicadoras de pessoas incríveis nesse planeta. Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão. É, papai, tá achando que é mole? Não, não é mole não. Essa mulher tem dessas coisas, amor. Até nisso a gente tem que pensar. Vem cá, você já se inscreveu? Tô sabendo que a gente tá tendo um bando de visualizações, o que eu acho maravilhoso, mas que tá todo mundo com preguiça de se inscrever. Poxa, faz o seguinte, não tem preguiça não, se inscreve, porque daí a gente vai estar mais perto. A hashtag Luana Sem Freio agora é amiga de todo mundo. Olha só, a gente tá em casa, a gente fala do que a gente quiser, a gente pode inclusive ficar nu. Vem. Que eu tô pelada. No YouTube pode ficar nu? Então não pode. Ah, não vou poder ficar no vídeo. Perdi.